Pode ser a igreja. Mateus capítulo 13. A partir do verso 24. Capítulo 13, a partir do verso 24. Aqueles que puderem me acompanhem. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meio do celeiro. Podei tomar assento? Vira para o lado e pergunta para o seu irmão: você é joio ou você é trigo? É forte, hein? É joio. Tem mais ou menos uma semana que o pastor Henrique me deu essa responsabilidade de estar ministrando a palavra hoje. Culto voltado para missões. E eu a semana toda conversando com Deus sobre aquilo que Ele queria que eu trouxesse hoje aqui. E até hoje, à tarde, Ele não tinha me dado nada. E o Rafael, minha esposa, como me conhece, sabe que eu já começo a ficar aflito. Porque a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, ela é muito grande. E eu estava tirando um cochilo na parte da tarde, e eu com o meu pensamento em Deus, falando: Deus, eu preciso de uma palavra. Até que eu acordo e ele fala a parábola do joio e do trigo. E eu estava com outra mensagem já preparando, né, porque eu estava lendo. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? E quando eu comecei a estudar, a ler, logo no capítulo 13, nós vemos que Jesus ele estava em casa, ele sai, ele pega um barco e fica em cima do barco. Logo ali, a multidão já o acompanha e começa a querer ouvir. Jesus pede para que eles se assentam e ali ele começa a pregar por parábolas. Logo vemos que ele começa a falar sobre o moço semeador, que ele caminhando, ele deixa uma semente cair ao chão e aquela semente vem a aves do céu e come. Logo esse moço passando por outro ambiente, ele deixa cair outra semente
Só que essa semente cai em rochas. E quando ela até germina, só que quando bate um sol muito quente, ela mata aquela semente, aquela planta. E logo depois, ele passa e deixa cair numa boa terra. E essa terra, ela produz 100 vezes mais, 60 vezes mais, 30 vezes mais. Até que ele começa a pregar outras parábolas. Só que onde Deus me chamou a atenção foi para essa passagem. E ele me deu esse tema. Você é joio ou você é trigo? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Este homem, ele se refere a Jesus. Ele é o que semeia a boa semente. Ele que dá o bom fruto. Ele é que envia, ele é o que capacita. E voltando para os dias atuais, nós vemos o pastor da igreja como um anjo que está abaixo de Deus aqui. E é ele que tem um dever de te ensinar. Tá vendo os 4 pilares? Eu já vira e mexe eu falo sobre isso daqui. Ganhar, discipular, consolidar e enviar. Essa função, ela é dada ao pastor da igreja. Ela é dada ao anjo da igreja. E é ele, com o lapidar das vidas que chegam, que passa a dar frutos, que passam a frutificar. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O joio, o inimigo, ele representa Satanás. Satanás, ele é o que semeia o joio. Satanás é o que semeia discórdia. Satanás é o que semeia contenda. Satanás é o que semeia a fofoca, o disse-me disse. Tudo aquilo que é contra os princípios de Deus, Satanás ele semeia. Só que da mesma forma que Jesus ele envia pessoas, Satanás não é diferente. Ele também envia pessoas. E essas pessoas, muitas das vezes, elas se instalam dentro da igreja. Elas dão vazão àquilo que Satanás fala. A igreja, ela até tem palavra. A igreja, ela até tem um grupo de célula. Até tem o grupo de adolescentes. A igreja, ela até tem o grupo de oração. A igreja, ela até tem o relógio de oração todo mês. Só que, se eu e você damos vazão para o que Satanás semeia, para aquilo que Satanás fala aos nossos ouvidos, logo não viveremos unidade. Logo não viveremos em comunhão. Tão logo deixaremos de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, que é
dar bons frutos, que é prosperar, que é fazer a vontade de Jesus que nos enviou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque então tem joio. Já se imaginou numa direção de uma igreja e você falar assim: Pai, mas eu só frutifico coisas boas, eu só planto sementes boas, eu invisto em pessoas, eu acredito em pessoas, oro por pessoas, mas por que elas têm se desviado? Mas por que elas têm nos apontado pelas costas? É ruim de dar glória, igreja, porque é algo que nos fere. A palavra, ela é algo que nos confronta. E eu falando com Deus, falei: Deus, quer que eu traga essa palavra mesmo? Meu coração ele já começa a apertar. Porque aquele que vê a má semente germinando junto com a boa semente, ele, por não ter a visão do alto, ele já quer arrancar. Só que a própria palavra ela nos diz: deixai crescer ambos juntos. Obrigado, Senhor. Às vezes, Deus até nos mostra, mas Ele fala assim: não é tempo de arrancar, não é tempo de tirar, porque uma vez você tirando o joio junto com o trigo, aquele que é novato na fé ainda, ele sai junto, ele cai junto. Você pode até estar consolidado, mas ainda tem gente que não está. Você já pode até ter passado pela fase do discipulado, mas ainda tem gente que está nesse processo. E quando não respeitamos isso, o trigo, ele é arrancado junto, o joio ele é arrancado junto com o trigo. Deus, ele já abriu visão de muitas pessoas aqui dentro. E tem aberto cada vez mais. O joio, eu estou sentindo Deus aqui, igreja. Satanás, ele não para sequer um minuto de trabalhar contra o reino de Deus. E ele quer pegar, sabe quem? Eu, você. Ele quer pegar aquele que está desligado na casa do Senhor. Aquele que dá ouvido numa fofoca aqui. Aquele que dá ouvido na outra fofoca ali. Quando você vê, ela traz divisão no meio da igreja. No capítulo anterior de Mateus, no capítulo 12, vai dizer que Jesus, ao expulsar um demônio de um menino que carregava um espírito mudo e surdo, os escribas e fariseus falaram: poderá, Senhor, expulsar esse demônio por Beelzebub? Poderá, Senhor, expulsar esse demônio
pelo próprio Satanás. Jesus depois ele vem explicando que reino dividido não subsiste. Reino dividido não prospera. Deus está dando exemplo, Jesus está dando exemplo do próprio inferno. Eles não lutam contra eles mesmos. E por que a igreja luta? Porque dá vazão àquilo que Satanás planta, que é o joio. Às vezes, deixamos-nos ser usados pela semeadura do joio, pela semente de Satanás. Compartilhamos coisas que não é para compartilhar. Falamos coisas que não é para falar. Agimos de forma que não é para agir. Jesus dá exemplo do inferno, presbítero Rafael. Que eles juntos, eles lutando com eles mesmos, não prosperam. Sabe por que a igreja muitas das vezes não prospera? Porque é irmão contra irmão. É denominação contra denominação. É igreja contra igreja. Sendo que era para sermos um em Cristo. Onde que Cristo é a cabeça e nós fazemos parte do corpo dele. E aí, dedinho do pé? Tu está sendo útil para a obra do Senhor? E aí, mão, braço, pernas? Para a obra do Senhor? Ou tem deixado enraizar aquilo que Satanás planta no seu coração? Tem deixado crescer. Glória, tu está falando, rei. Eu sei. 28. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: ao que colheu o joio, não arranqueis também um trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-nos no meu celeiro. O joio, quando ele é recolhido, quando chega o tempo da colheita, ele é para ser jogado no fogo. E repare, ele vai primeiro do que o trigo. Aquilo que é ruim, ele é queimado. O joio, ele é lançado no fogo. Já o trigo, ele serve para alimentar todo mundo. Do trigo é feito o pão. Se você não sabe, o pão, ele é um alimento universal. E Jesus, ele se caracteriza como o pão da vida. Ou seja, em todo o universo tem pão. Em todo o universo há necessidade de Jesus para um ser humano. Só que nós temos direito de escolha. Você escolhe qual caminho você deve trilhar. É verdade. O caminho da porta larga ou o caminho da porta estreita? Ô, papai. A porta larga, nós bem sabemos Papai. que é a porta que a gente alcança os nossos sonhos com mais facilidade. A gente alcança a fama,
a gente alcança a prosperidade financeira, já pelo caminho estreito, ele é até mais difícil. Mas ele nos leva a um lugar que o dinheiro não compra. Ele nos leva a um lugar que a fama, ela não se sobressai. Ela nos leva a um lugar que foi pago por um alto preço. Preço esse de sangue. Preço esse de sangue. Sangue puro e carmesim. É o sangue que nos lava de todo o pecado, que nos purifica. Interessante nessa passagem, eu já estou terminando, é que há uma diferença entre o trigo e o joio. Quando tu pega para estudar sobre o trigo e o joio, logo você vê que aqueles que fazem parte da colheita, eles não têm dificuldade de ver quem é o trigo, quem é o joio. Porque quando chega esse momento, o trigo, ele se curva. Já o joio, ele permanece com seu nariz em pé. O joio, ele não reconhece quando vem a exortação do pastor. Ele quer bater de frente. Ele não reconhece quando alguém dá um discurso duro para ele. Já o trigo, por mais que o anjo da igreja lhe adverte e ele esteja errado, ele permanece encurvado. Sabe o que é isso? É o princípio da honra. Sabe o que é isso? É o reconhecimento de que Deus colocara ele como uma autoridade espiritual. Isso não significa que depois tu vai chegar e conversar com o pastor e falar: pastor, está errado nisso, está errado naquilo outro. Só que é a forma que nós falamos. É a forma que nos colocamos que vai fazer a diferença. O joio, ele permanece com o seu nariz em pé. Porque ele entende que a palavra dele é a última que vai. Só que aqui, nem é do pastor, é a última que vai. É do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. É o Senhor da casa. Ô, papai. Aleluia. Igreja, naquele grande dia, nós veremos a diferença daquele que serve e não serve. A diferença é que aqueles que fazem parte do joio vão até chegar até Jesus, vão dizer: Senhor, mas eu preguei em teu nome. Senhor, mas eu curei em teu nome. Profetizei em teu nome. Fiz prodígios e milagres em teu nome. Ele vai virar para este ser e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Já o outro vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Porque aqui há um lugar reservado para você. Há um lugar reservado para nós lá no céu, igreja. E será que nós temos nos comportado como trigo? Ou temos nos comportado como joio?
que sejamos trigo. Mesmo quando o grupinho da fofoca for maior, do grupinho que fazem parte daqueles que ainda temem ao Senhor, temem ao profeta, seja minoria. Mas faça parte do reino dos céus. Seja minoria, mas não negocie princípios. Seja minoria, mas não vende o seu Jesus. Não negue o seu Jesus. Judas vendeu. Pedro negou. Ambos o traíram Jesus. Só que ele preferiu trilhar o caminho do arrependimento. O outro, a Bíblia até fala que se arrependeu, mas foi covarde, porque ele tirou a sua própria vida. A Bíblia nos relata que quem tem poder para dar o fôlego de vida é Deus. E quem tem poder para tirar o fôlego de vida também é Deus. Quando nos antecipamos a isso, nós nos tornamos um covarde diante da sua face. E Deus não quer com eles os covardes. Deus quer aqueles que renunciam o seu eu para fazer a sua vontade, para pregar o seu id, para pregar a sua palavra. Hoje Deus, Ele está tratando a gente de uma forma diferente. Você talvez possa até estar se perguntando da onde veio essa passagem, mano? Da onde está tirando isso? Pode fazer prova de Deus. Pode fazer prova de Deus. Aqui não tem o meu eu. Estou falando isso daqui porque Deus está mandando eu falar. Aqui não tem a minha vontade. Aleluia. Aqui tem o que eu diminua e que ele cresça. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Quando estamos na presença dele, o nosso viver é transformado. Quando nós estamos na presença dele, a iniquidade ela não tem vez. Muitas das vezes, o bem que nós queremos fazer, a gente não consegue. Mas o mal, que esse sim não queremos cometer, acabamos cometendo. A nossa natureza, ela é sim pecaminosa. A nossa natureza, ela é sim errante.
A nossa natureza, ela é ruim por si só. Mas aquele que conhece a Cristo, aquele que confessa o Pai, o Filho, como o único e suficiente Salvador, nós somos nova criatura em Jesus Cristo. Logo, nós, nele, mortificamos a nossa carne. Nós, nele, vencemos o pecado. A forma de vencer o pecado é estando nele. A forma de vencer o pecado é estando em unidade com a igreja. É estando em unidade com ele. Deus, Ele está tratando de vidas aqui nessa noite. Aleluia! Glória! Você que uma vez já foi joio, a partir de hoje você é trigo. A partir de hoje você é obediente. A partir de hoje você faz parte do corpo de Cristo. Porque hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de renúncia. Hoje é noite de comunhão com Deus. Oh, aleluia! Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Que Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Nós precisamos ouvir essa palavra. Deus conhece a integridade de cada coração. E não vai ser eu que vou julgar você. Quem vai te julgar é o Senhor. Como o homem de Deus disse, o joio não se curva por causa do orgulho, mas também porque o joio não dá fruto. Porque você já viu que toda árvore que dá fruto, quando ela está cheia de frutos, ela se curva. O Senhor te convida nessa noite a se encurvar. Se encurve nesta noite. Interessante que o Senhor diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E o grão de mostardas é a menor das sementes. Mas quando essa semente se torna uma árvore, ela se torna a maior das árvores. Maior que o joio, maior que o trigo. Às vezes o diabo, ele fermenta alguns corações, porque tem uma brecha. Ele se sente muito pequenininho. Ele se sente muito pequenininha. E quando ele olha para os outros, ele acha os outros muito maiores que ele.
Mas dentro dessa palavra entenda que a menor das sementes se torna a maior das árvores. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa palavra produza em nós uma metamorfose. É o Senhor que tem a balança para medir este, para medir aquele e para medir acolá. Porque é o Senhor que conhece cada coração. Aquele filho, aquela filha que está aqui nessa noite e que decidiu se encurvar, abriu mão da razão, abriu mão do orgulho, abriu mão da soberba, abriu mão do engano, abriu mão da divisão, abriu mão da falta de disposição para servir. Que o Senhor encha cada um de nós. Que o Senhor encha cada um de nós. Que não saiamos daqui vazios. Com temor e tremor, Senhor, nós estamos na Tua casa. Com temor e tremor, nós estamos na Tua casa. E nós queremos assumir diante dos céus, diante dos homens, que não queremos ser joio. Nós não queremos ser joio. Nós somos trigo que se curva por causa dos frutos, mas não morre por causa da dor. Nós queremos ser trigo que se encurva por causa dos frutos, mas nós não queremos morrer por causa da dor. Diga assim comigo: Senhor, eu quero me encurvar para dar mais frutos, mas não me permita morrer por causa da dor. Celebre a Deus com as suas palmas e adore ao